Oi, turma, tudo bom? Então, continuando falando sobre as DSTs, doenças sexualmente transmissíveis, nós entramos no capítulo 19, que é um capítulo exclusivo sobre a AIDS, tá? O mal do século. Então, aquecendo. No início de 1980, foram relatados os primeiros casos de um tipo raro de pneumonia, contraída por um grupo de homossexuais. Até agora, já morreram 30 milhões de pessoas por causa da AIDS. 300 mil só no Brasil. Hoje, são 42 milhões de infectados vivos em todo o mundo. Ainda sem cura, a AIDS é agravada por seu aspecto urbano e propagada apenas pelo contato com pessoas, e não por vetores de outras espécies, como mosquitos e outros insetos. O vírus da imunodeficiência humana, ou HIV, agride células importantes do nosso sistema imunológico, as quais não conseguem impedir a instalação de várias doenças oportunistas, muitas delas graves. Você saberia explicar o motivo dessa virose receber o nome de Síndrome da Imunodeficiência Adquirida? Se ainda não sabe, no final desse capítulo você vai saber. Continuando, mãos à obra. Não, aqui, ó. Antes disso, depois no final do capítulo você vai conseguir também enumerar maneiras de evitar o contágio do vírus HIV. Né? E aqui uma ilustração do vírus, tá? Com o seu material genético, que é o RNA, o encaixe de proteínas e açúcar para fixação na célula hospedeira, o envoltório de lipídios, a cápsula de proteínas e a cápsula de proteínas também. Tá? Então, o HIV é um retrovírus porque seu material genético é o RNA e não o DNA. Vamos lá, o HIV e o ser humano. Existem variações do HIV. As duas principais são o HIV-1, que é o mais comum, e o HIV-2, que é menos agressivo. O HIV. O vírus da imunodeficiência humana é classificado como retrovírus. No organismo humano, o HIV invade a célula e utiliza sua estrutura para produzir novos vírus. Cientistas creem que o HIV-1 e o HIV-2 sejam variações do vírus SIV do chimpanzé, o qual pode ter passado o vírus para a espécie humana por meio de mordidas ou arranhões. Ou a doença pode ter sido pega pela ingestão de carne de macaco, portadores do vírus, visto que em algumas regiões da África esse hábito alimentar é comum. O ciclo infeccioso do HIV é devastador, pois, ao entrar no hospedeiro, pode se esconder por 5 anos ou mais, tempo suficiente para ser transmitido para muitas pessoas. Só depois aparecem os sintomas. A liberação dos costumes sexuais nos anos de 1970 e o aumento do uso de drogas injetáveis espalharam o HIV por muitos países de todos os continentes. O contágio ocorre pelo contato com fluidos corpóreos contaminados, especialmente por meio de esperma, de secreções vaginais, licor raquiano e sangue, ou por agulhas e instrumentos cirúrgicos sem esterilizações, pela transfusão sanguínea, durante a gravidez, né, que é a transmissão vertical, no parto e na amamentação. É muito reduzido o número de vírus do HIV na saliva, no suor, nas lágrimas, na urina e nas fezes. Então, não existe evidência de transmissão através desses veículos, e pelo mesmo motivo, pela picada de insetos. É bom lembrar também
que não adquirimos a doença pelo ar ou por talheres, copos, pentes, em sanitários, piscinas, num abraço ou aperto de mão. Se do início dos anos de 1980 para cá houve redução na transmissão do HIV por meio de homossexuais masculinos e usuários de drogas injetáveis, vem aumentando a incidência da AIDS entre heterossexuais não usuários de drogas. Isso nos leva a crer que grande número de pessoas não usa preservativo, mesmo sabendo dos riscos envolvidos. Claro que a transmissão horizontal tem muito mais peso no avanço mundial da doença, principalmente as relações heterossexuais, tanto que a AIDS aumentou muito entre as mulheres, assim como aumentou a transmissão materno-fetal da mãe para o filho. A AIDS não tem cura, mas como pode ser evitada? Por isso, o sexo seguro só é feito com camisinha, que evita também outras doenças sexualmente transmissíveis. O combate à AIDS tem início pela consciência de cada um. Então, a infecção pelo HIV, dia 1º de dezembro, é o Dia Mundial de Luta contra a AIDS. Uma vez no interior de nosso organismo, o HIV atinge sua principal célula-alvo, o linfócito CD4 ou T4, que é um importante componente do nosso sistema imunológico. Comprometido ao máximo nosso principal sistema de defesa, ficamos vulneráveis, inclusive às mais simples doenças oportunistas. Da infecção até o organismo produzir anticorpos específicos, há um período de poucas semanas, no qual os testes nada acusam. É a janela imunológica. Entretanto, em caso de dúvida, as pessoas sob risco devem fazer o exame, devem fazer o teste, pois quanto mais cedo a síndrome for atacada, maiores as chances de uma sobrevida melhor. Um teste pode revelar que o indivíduo tem o vírus, entretanto, não confirma que ele não o tem. Tá? Então, o teste pode revelar que o indivíduo tem o vírus, entretanto, não confirma que ele não o tem. A evolução da doença. Após a infecção, o HIV multiplica-se bastante. É a fase primária da AIDS. Nessa fase, a carga viral, que é o número de partículas virais por ml de plasma, é alta e surgem sintomas como de uma gripe ou de uma virose, isto é, febre, indisposição geral, diarreia, etc. Os testes específicos não acusam anticorpos, porque ainda não foram produzidos, que é a tal janela imunológica. A pessoa entra a seguir na fase crônica ou assintomática, que dura alguns anos. Nesse período, a carga viral é reduzida, uma vez que o sistema imunológico já produz anticorpos específicos. Após esse tempo, há uma aparente recuperação do organismo, mas a carga viral volta a aumentar. Há uma maciça replicação do HIV. Sem nenhuma defesa, abrem-se as portas para infecções oportunistas, como a tuberculose, a toxoplasmose, pneumonia bacteriana, pneumocistose, que é a pneumonia fúngica, citomegalovirose, provocada por vírus que ataca o sistema digestório, um tipo de câncer denominado sarcoma, de Kaposi, etc. Atenção, dois ou mais sintomas não devem ser considerados como diagnose de imunodeficiência adquirida, sem a comprovação de testes específicos. O coquetel de drogas. Ao utilizar drogas conjuntas, que é uma terapia combinada contra a AIDS, o Dr. David Hu, de um centro de pesquisa de Nova York, obteve resultados satisfatórios a partir de 1996, aumentando a sobrevida de pessoas aidéticas e, sobretudo, melhorando a qualidade de vida dos pacientes.
O AZT foi um dos primeiros medicamentos de sucesso e hoje já existem 15 medicamentos antirretrovirais. Lembrando que o HIV é um retrovírus, dos quais 7 são produzidos pelo Brasil. Muitos pacientes que iniciaram o tratamento com poderosos coquetéis antirretrovirais, alguns meses depois de infectados pelo HIV, não apresentaram nenhum sinal da presença do vírus em seu organismo e tiveram redução ou desaparecimento dos sintomas. Por isso, e pelo desconforto dos efeitos colaterais, em função do uso prolongado dos medicamentos, muitos abandonam não só os coquetéis, como também as medidas preventivas. Daí a necessidade de campanhas permanentes dos métodos de prevenção. Antirretrovirais são medicamentos que não destroem os vírus, mas impedem que eles se reproduzam, inibindo a infecção de novas células. A terapia antirretroviral combina 2 ou 3 antirretrovirais de acordo com a fase da doença e o tempo de tratamento. Essa combinação é conhecida como coquetel. Vacinas. Anticorpos são proteínas específicas. Vacinas têm um antígeno, ou seja, fragmentos do parasita atenuado, que estimula a produção de anticorpos específicos para esse antígeno. Os anticorpos de uma vacina agem especificamente contra os antígenos daquela doença. O HIV sofre constantemente mutações, daí a grande dificuldade de se produzir uma vacina contra a AIDS. Por enquanto, a prevenção ainda é o melhor caminho. Tá? Então aqui nós temos um mapinha, dos números de uma pandemia, e os números da AIDS em todo o mundo, segundo a UNAIDS, que pertence ao ONU, em abril de 2010. Vou voltar aqui um pouquinho. Vamos lá. A doença já atingiu o status de pandemia, isto é, uma epidemia que ataca um grande país, um continente ou o mundo todo. No início da década de 1980, eram 40 homens infectados para cada mulher. Em 2002, o rateio já era de 1 para 1 nos países mais carentes. A AIDS é uma questão global. Os especialistas acreditam que, diariamente, 14 mil pessoas são contaminadas pelo HIV, das quais 95% estão nos países em desenvolvimento e 2 mil são jovens com menos de 15 anos de idade. Por isso, as medidas devem ser mais enérgicas e constantes, não paliativas, e sim preventivas, informando e esclarecendo principalmente os jovens e as mulheres de países carentes. Segundo a ONU, o HIV infecta um jovem a cada 14 segundos. Só na África subsaariana encontramos quase 70% dos casos de AIDS em todo o mundo. Então, se alguém quiser saber alguma coisa, informação a mais, tem aqui alguns sites para consulta. Tá bom, Juninho? Então vamos lá fazer umas atividades só para fixar esse capítulo, tá bom? Então, número 1. Pesquise quais os órgãos centros do nosso sistema imunológico. Quais são eles? Nós temos a medula óssea, nós temos os gânglios linfáticos, nós temos as tonsilas e adenoides e nós temos o baço, tá? Cada um deles com a sua característica específica, tá? A medula óssea, só ler para vocês, tá? É o tecido conjuntivo hemocitopoético ou hematopoético. Produz linhagens de linfócitos
células produtoras de anticorpos. O timo recebe linhagem de linfócitos que ali amadurece. O timo ele fica apoiado no pericárdio, serosa que recobre o coração. Os gânglios linfáticos, corpúsculos encontrados na extensão dos vasos linfáticos e na parede intestinal, os quais degradam células mortas e substâncias estranhas. Tonsilas e adenoides, entre outras funções, são uma barreira contra o acesso de organismos patogênicos, respectivamente no início do tubo digestivo e nas vias aéreas superiores. O baço, além de degradar glóbulos vermelhos e também armazená-los para uma emergência, ali ficam guardados glóbulos brancos da linfa, como linfócitos e monócitos. Número 2. Qual é o papel das células-alvo do HIV? Os linfócitos T4 e CD4. A principal função dessas células é identificar substâncias invasoras. É esta célula que coordena o sistema imunológico. Assim que sua competência é reduzida, todo o sistema de defesa fica ameaçado, tornando-nos vulneráveis a quaisquer doenças oportunistas. Número 3. O vírus HIV responsável pela síndrome da imunodeficiência adquirida é um retrovírus. Qual é o tipo de material genético do retrovírus? É o RNA. Tá? Quando há uma infecção causada por retrovírus, o RNA é retranscrito para DNA e este irá até o DNA da célula hospedeira, inibindo. Número 4. A AIDS, ou síndrome da imunodeficiência adquirida, é uma doença causada pelo vírus HIV ou vírus da imunodeficiência humana. Pergunta-se: o que significa cada uma das palavras? Síndrome, imunodeficiência adquirida. Vamos lá. Síndrome é a presença de um conjunto de sinais e sintomas no mesmo indivíduo. Imunodeficiência é a falência do sistema imunológico do indivíduo, tornando-o suscetível às moléstias oportunistas. E adquirida é o fato de o indivíduo receber um agente etiológico, causador da moléstia, não sendo hereditária, ou seja, não sendo passada de pai para filho. Letra B. Cite duas maneiras pelas quais se pode adquirir AIDS: relações sexuais de risco e transfusões com sangue ou plasma contaminado. Número 5. Assinale as formas pelas quais pode haver transmissão do vírus HIV. Bom, letra A, beijo, aperto de mão e abraço, não pega AIDS. Letra B, esperma e secreção vaginal, sim. Então, letra B é uma delas, tá? Só marcar aqui. Então, a letra B é uma causa de transmissão. Copos, talheres e roupas íntimas, não. Tatuagem, aparelhos de barbas e escovas de dentes, tá? Sim. É uma maneira de se adquirir AIDS. Letra E. Ar atmosférico e poluição, não. Dessa forma, não. Letra F. Relação gestante-feto e aleitamento materno. Claro, se a mãe estiver contaminada, ela pode passar o vírus para o feto ou para a criança, para o recém-nascido. Agulhas não descartáveis, acupuntura e alicate de unhas. Pode pegar AIDS, sim. O uso de piscinas, banheiros e transportes coletivos? Não, dessa forma não. Letra I. Instrumentos cirúrgicos e piercing. Pode sim, se os aparelhos não estiverem esterilizados. E transfusões de sangue também pode, tá? Se o plasma estiver contaminado, tá?
Número 6. Pesquise por que até agora os cientistas acreditam que o vírus da AIDS não é transmitido por mosquitos. Bom, pessoal, as células do intestino do mosquito não têm nenhum receptor para HIV. Tá? Então, sem poder entrar, ele é, então, digerido pelas enzimas do inseto. Então, por isso que insetos não transmitem a AIDS. 7. Em meados de 1995, o antigo Zaire, hoje República Democrática do Congo, um país africano, sofreu o ataque de um vírus que, em poucos dias, matou centenas de pessoas. Era o vírus Ebola, causador da febre hemorrágica que pode matar em poucas horas. Por que o HIV, menos agressivo que o Ebola, conseguiu se espalhar pelo mundo e o Ebola não? Bom, pessoal, a letalidade do Ebola é tão alta que os indivíduos doentes não têm chance de contaminar pessoas sadias e, menos ainda, viajar pelo mundo espalhando a doença. Então, as pessoas que adquirem o vírus Ebola, elas não conseguem contaminar outras pessoas, tá? Porque a morte é muito rápida. Tá? Então, não existe esse tempo de incubação e transmissão para outras pessoas. Número 8. A AIDS é uma doença que, sem dúvida, ameaça a humanidade. As tentativas para o desenvolvimento de uma vacina têm sido infrutíferas. Explique, do ponto de vista genético, qual a causa desse insucesso. Os tipos de HIV sofrem constantes mutações e a vacina é um medicamento específico. Né? Então, se eles sofrem mutações, a vacina não consegue destruir. Porque a vacina vai ser feita para um tipo de vírus e logo ele sofre mutação, aquela vacina não vai servir para aquele vírus que sofreu a mutação. Número 9. Em uma maternidade, uma mulher que tem HIV deu à luz. Uma criança também portadora do vírus. Como você explica o fato? É a transmissão vertical, tá? Pela placenta, no momento do parto ou na amamentação. Número 10. Uma nova preocupação atinge os profissionais que trabalham na prevenção da AIDS no Brasil. Tem-se observado um aumento crescente, principalmente entre os jovens, de novos casos de AIDS, questionando-se inclusive se a prevenção vem sendo ou não relaxada. Essa temática vem sendo abordada pela mídia. Medicamentos já não fazem efeito em 20% dos infectados pelos vírus HIV. Análises revelam que 1/5 das pessoas recém-infectadas não haviam sido submetidas a nenhum tratamento e, mesmo assim, não responderam às 2 principais drogas anti-AIDS. Dos pacientes estudados, 50% apresentavam o vírus FB, uma combinação de 2 subtipos mais prevalentes no país, F e B. Dadas as afirmações acima, considerando o enfoque da prevenção e devido ao aumento de casos da doença em adolescentes, afirma-se que... Então vamos direto, turminha. É a letra C, tá? O sucesso inicial dos coquetéis anti-HIV talvez tenha levado a população a se descuidar e não utilizar medidas de prevenção, pois se criou a ideia de que esses remédios sempre funcionam. Tá? E a 3. O vírus estão cada vez mais resistentes e, para evitar sua disseminação, os infectados também devem usar camisinhas e não apenas administrar os coquetéis. Número 11. A AIDS é uma patologia que vem se disseminando tanto nacional como mundialmente, atingindo, segundo alguns, o nível de epidemia. Pode-se afirmar, porém, que não há risco de transmissão do vírus da AIDS em aperto de mão, abraço e espirros. Então, com o uso de drogas injetáveis, há o risco da transfusão sanguínea, há risco,
nas relações sexuais homo e heterossexuais há risco, durante a gravidez ou no momento do parto, tá? Se a mãe for portadora. Tá joia? Número 12. Defina os termos antígeno, anticorpo, vacina e soro. Então vamos lá, antígeno. São moléculas estranhas a um organismo. Provocam a produção de anticorpos, proteínas específicas que se prendem aos antígenos, tornando-os inativos. Vacina. É preparada com substância da bactéria ou do vírus, por exemplo, em quantidade suficiente apenas para provocar no organismo a produção de anticorpos específicos. E o soro? O soro ele já apresenta anticorpos específicos. Número 13. Estima-se que haja atualmente no mundo 40 milhões de pessoas infectadas pelo HIV, sendo que as taxas de novas infecções continuam crescendo, principalmente na África, Ásia e Rússia. Nesse cenário de pandemia, uma vacina contra o HIV teria imenso impacto, pois salvaria milhões de vidas. Certamente seria um marco na história planetária e também uma esperança para as populações carentes de tratamento antiviral e de acompanhamento médico. Uma vacina eficiente contra HIV, ela deveria induzir a imunidade para proteger o organismo da contaminação viral. Tá? Então, esse aqui seria o papel de uma vacina eficiente contra o HIV. O que essa vacina deveria fazer? Induzir a imunidade para proteger o organismo da contaminação viral. Número 14. Um aluno do nono ano disse para os colegas que não irá mais frequentar o curso de inglês, porque soube que um dos meninos de sua sala é HIV positivo. A decisão do aluno é correta? Justifique. Não, ela não é correta. Tá? Pois além de ser uma atitude preconceituosa e discriminatória, a AIDS não é transmitida pelo ar, contato de mãos ou abraços. Número 15. Por que não adianta o uso de antibióticos para combater o vírus da AIDS? Porque antibióticos eles não combatem vírus, tá? Eles combatem bactérias, certo? 16. O esquema a seguir representa os principais componentes do vírus da AIDS. O HIV pertencente à família do retrovírus. Letra A. Em qual dos componentes representados está localizada a informação genética desse vírus? Olha, ela está lá no RNA. Letra B. Os doentes com AIDS apresentam maior sensibilidade às moléstias infecto-contagiosas. Justifique essa afirmação, relacionando-a com a função desempenhada pela célula parasitada pelo HIV. O HIV destrói os linfócitos T, que são células sanguíneas associadas à defesa do organismo. Logo, os doentes com AIDS apresentam maior sensibilidade às moléstias infecto-contagiosas. E número 17, como você explicaria a frase? AIDS a gente pega de quem a gente confia. Bom, geralmente as pessoas que têm relação sexuais o fazem por vontade própria e com pessoas conhecidas. Tá? Só se pega de quem você confia. Tá joia, turma? Então por hoje é só. Até a próxima semana com mais um